Olá, pessoal. Finalmente eu tomei coragem e decidi gravar esse curso de análise multivariada no R. Esse primeiro vídeo aqui, então, seria simplesmente um anúncio ou uma apresentação do que eu estou pensando de trazer nesse conteúdo, nessa série de vídeos em que a gente vai abordar análise multivariada. Então, primeiro entender a motivação, né? Por que é que eu tomei essa decisão de gravar essas aulas, esses vídeos? Pedido de vários estudantes e colegas que para que eu fizesse esse curso. Eu já cheguei a dar esse curso presencial, a apresentar esse curso presencialmente há alguns anos, e por falta de tempo acabei não fazendo novamente, então decidi gravar essas aulas porque cada um pode assistir no tempo que for mais adequado, então fica mais flexível para vocês também. E uma motivação também para decidir gravar esses vídeos é a falta de material em uma linguagem acessível. Então, isso, desde que eu era estudante, eu senti essa dificuldade, especialmente na língua portuguesa. Eu vejo poucos materiais com uma linguagem mais fácil de compreender, sem tantos jargões da matemática ou da própria estatística. E isso acaba assustando as pessoas ou limitando também a utilização dessas ferramentas. Então, a ideia desse curso aqui é exatamente tentar focar mais nas aplicações práticas dessas ferramentas multivariadas, especialmente aquelas com que eu tenho mais familiaridade, tenho trabalhado mais ao longo dos anos, e dessa forma, pelo menos servir como um ponto, um início, né? Um ponto de entrada aí para que vocês possam conhecer e, caso tenham interesse, vocês possam buscar referências mais específicas e mais aprofundadas sobre os temas que serão abordados, tá? Bom, eu gostaria também de deixar claro algumas limitações desse curso, né? A primeira coisa é que com o propósito de tornar mais simples, mais fácil essa compreensão, eu vou limitar o background matemático ao mínimo necessário. Então, eu vou tentar evitar, por exemplo, utilizar álgebra matricial, vou tentar focar álgebra linear, vou tentar focar mais em representações mais visuais daquilo de alguns conceitos que precisaria de ferramentas matemáticas para compreender. Então, onde for necessário esse tipo de discussão, eu vou tentar apresentar de maneira mais gráfica, mais visual, que eu acho que é mais fácil compreensão. Bom, também pela natureza desse curso e pela minha formação também, eu não sou um estatístico, não sou matemático, né? Eu trabalho com ecologia microbiana. Então, o foco que eu vou dar para esse curso é voltado mais para aplicações práticas. Em razão disso, pode acontecer de eu utilizar termos aqui que não sejam os termos mais precisos para definir algum dos pontos que nós vamos discutir, tá? Mas, novamente, o foco aqui não é fazer essa apresentação aprofundada do tema, mas fornecer para vocês um start point, né? Um ponto aí de início para que vocês entendam a natureza da técnica, entendam algumas aplicações, vejam exemplos de aplicações, e aqui a gente vai realmente pegar alguns dados, ou dados simulados, ou alguns dados disponíveis na literatura, para fazer análise e ver realmente essas ferramentas em ação, tá? Mas, novamente, é muito importante, eu considero muito importante, que à medida que vocês se interessarem pelas técnicas que vão ser abordadas aqui, que vocês busquem referências mais aprofundadas sobre o tema. Há livros muito bons, tanto em língua portuguesa e em língua inglesa também, sobre essas técnicas, né? Então, eu acho importante, se você se interessar em alguma análise em específico, que você não se limite àquilo que eu vou apresentar aqui, tá? Mas que procure entender, procure se aprofundar para entender as limitações e aplicações de cada técnica. Bom, o que você precisa saber para conseguir acompanhar bem esse material que nós vamos colocar aqui ao longo dessas aulas? Você precisa ter pelo menos alguma familiaridade com estatística univariada, tá? Então, você vai precisar saber o que é uma análise de variância, entender o conceito de variância, distribuições. A gente vai precisar não muito, tá? Porque várias técnicas que nós vamos ver aqui não são necessariamente análise estatística, não se faz diferença estatística.
Eu vou citar exemplos aqui: análise de agrupamento hierárquico, análise de componentes principais. Não são análises que nós estamos fazendo inferências, tá? Você não vai precisar é, 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 supor uma dada, assumir uma dada distribuição dos dados. Isso não é essencial no caso dessas análises. Mas é importante que vocês tenham pelo menos alguma familiaridade, tá? Até porque para trabalhar com a multivariada, eu acho que vocês precisam ter algum conhecimento de univariada. Vocês precisam ter naturalmente familiaridade com o R, tá? Então, todas as análises que nós faremos aqui ao longo desses vídeos será exclusivamente feita no R. Eu tenho aqui nesse canal, eu tenho uma lista, uma playlist de introdução ao R, eu considero seu material muito bom. Então, se você já não tem familiaridade com o R, eu julgo muito importante que você acesse essa playlist, os vídeos dessa playlist, e então, após fazer isso, você assista essa série aqui, tá? Sobre a estatística multivariada. E é fundamental, isso aqui é muito importante, conhecimento básico do método científico. Então, essas ferramentas que nós veremos aqui, se você aprender essas ferramentas e não tiver um bom conhecimento da metodologia científica, você corre o risco de cair em uma série de armadilhas, tá? Então, na análise de dados, é muito importante que você entenda esse conceito de formulação de hipóteses, teste de hipóteses. Eu tenho uma aula em uma playlist que eu chamei de Descomplicando a Estatística, onde eu trato de análise exploratória de dados. Caso você não tenha visto essa aula, eu sugiro que vocês deem uma olhada. E há uma discussão, embora não muito aprofundada, mas eu trago alguns dos riscos de você saber essas ferramentas, né, e não ter conhecimento do método científico. Você pode acabar encontrando relações que são completamente espúrias, ou seja, são específicas daquele conjunto de dados em que você está trabalhando e não generalizam para a população. Ou seja, se você for fazer um novo experimento e coletar dados nas mesmas condições e analisar, você dificilmente obterá os mesmos resultados que você obteve anteriormente. Então, é muito importante que vocês não apenas aprendam essas técnicas, mas que vocês estejam cientes dos métodos científicos e dos riscos de você saber essas análises e ter acesso a essas ferramentas sem esse conhecimento. Vocês podem cair em uma série de armadilhas e gerar publicações que são completamente inadequadas, tá? E essa é uma das razões, se acredita, que às vezes você encontra muita contradição na ciência, tá? Então, alguns cientistas, talvez por falta de conhecimento nessa base do método científico, acabam empregando métodos que geram resultados que que não podem ser reproduzidos, tá? Então, existe hoje um movimento muito forte na ciência, e agora estou falando da ciência de modo geral, para haver mais transparência nas metodologias usadas em trabalho, justamente para que possa ser detectadas situações em que o resultado observado não seja generalizável, tá? Então, não quero me estender muito nisso não, mas eu reforço esse ponto porque se vocês aprenderem essas técnicas sem conhecimento do método científico, na verdade eu estou fazendo um desserviço a vocês e à sociedade, porque vocês vão possivelmente cometer uma série de erros nas suas análises, tá? Bom, então o que eu estou pensando em abordar, né? Eu trouxe aqui uma série de pontos que eu julgo que são interessantes. Então eu começaria primeiro, né, na próxima aula, tentando definir o que é esse espaço multivariado. Quando nós falamos em análise multivariada, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é o espaço multivariado, o que é uma variável, tá? E o que é um conjunto de dados multivariado. Tá? A partir daí, a gente vai começar a ficar mais fácil de entender como a seleção de variáveis pode afetar o resultado da sua análise. Tá? Então, eu ainda estou pensando, não decidi se eu vou fazer um vídeo específico sobre análise exploratória. Né? Por que eu estou em dúvida ainda? Porque eu já tenho um vídeo, né, lá na série Descomplicando a Estatística, aqui nesse canal, em que eu trato especificamente de análise exploratória. Então, eu vou pensar se de fato vai ser necessário gravar algo específico no contexto de análise multivariada. Se eu não fizer isso, se eu não colocar aqui uma aula nessa série de vídeos sobre análise exploratória, eu vou pedir a vocês que, por favor, acessem esse vídeo lá na playlist, nesse canal, na playlist Descomplicando a Estatística. Eu falo sobre
visualização, né, de dados e a análise exploratória gráfica. E lá eu abordo uma série de ferramentas que são igualmente aplicáveis para estatística, para métodos univariados e para métodos multivariados. Tá? Bom, mas um conceito fundamental, muito importante, é esse conceito de métricas de distância, né, ou dissimilaridade. Então, eu acho isso muito importante. Nós vamos ver alguns exemplos de índices de dissimilaridade que podem ser aplicados e de matrizes de dissimilaridades ou de distâncias que são calculadas a partir desses índices. E a partir dessa informação aqui, você pode fazer uma série de análises interessantes e intuitivas, análises simples de entender. Então, eu vou começar com as análises que eu acho mais fácil de compreender, para depois nós passarmos para análises mais complexas. Então, uma análise que eu julgo muito simples, muito fácil, e que você vê aplicada em vários trabalhos, é a técnica de agrupamento hierárquico. Ou seja, a partir de uma matriz de distância, você tenta arranjar as observações de modo que você forme grupos homogêneos. Então, a gente vai falar sobre isso em um vídeo específico, tratando só sobre agrupamento hierárquico. É uma técnica muito boa, é muito interessante, especialmente aí na etapa de exploração de dados. Tá? Mas também você pode utilizar isso daqui na publicação. Há várias publicações, inclusive até trabalhos meus também publicados, em que eu utilizei a técnica de agrupamento hierárquico e foi muito útil para ajudar a entender e explicar os nossos resultados. Tá? Então, talvez eu traga até alguns exemplos de ilustrações em artigos que foram bastante elogiados em função da abordagem que nós utilizamos. Uma outra técnica, que o nome é difícil, mas a técnica é muito simples, tá? E também muito poderosa, muito boa, é uma técnica que eu gosto bastante, é o escalonamento multidimensional não métrico, NMDS. Tá? Ele se relaciona com o agrupamento hierárquico. Tá? O algoritmo é diferente, mas a ideia é bem parecida. Novamente, a ideia é tentar organizar as observações em grupos homogêneos, tá? Ou você representar o que nós vamos definir de espaço multidimensional em 2 dimensões, 3 dimensões. Não se preocupe ainda que nós vamos falar sobre isso com bem detalhes. É uma técnica muito boa, muito robusta, muito poderosa, e eu gosto bastante dela. Tem algumas limitações, mas é uma técnica muito interessante. Então, eu considero também uma técnica fácil de entender, fácil de aplicar, e desde já vocês já vão conseguir obter algumas informações interessantes com essa discussão aqui. Bom, seguindo a NMDS, nós vamos tratar então eu pretendo tratar de análise de variância multivariada permutacional, a PER-MANOVA. Então, alguns de vocês poderiam dizer, mas peraí, por que você não fala da MANOVA antes disso? Porque existe uma técnica de análise de variância multivariada. Eu, pessoalmente, não tenho interesse em tratar disso aqui nessa discussão, porque, como eu falei, o foco aqui desse curso é prático. E, no meu caso em específico, que trabalho com ecologia microbiana, as premissas da análise da MANOVA, da análise de variância multivariada, elas são muito rígidas para os tipos de dados que nós encontramos. Né? Você precisa de normalidade multidimensional, né? Multivariada. E o que raramente você consegue com dados reais, né? Dados biológicos. Então, em razão disso, eu nem vou tratar da MANOVA, né? Mas vou falar sim da PER-MANOVA. Por quê? Porque a PER-MANOVA é uma técnica não paramétrica. Ela se baseia em permutação do conjunto de dados para você ter uma distribuição e assim poder testar a sua hipótese nula. Tá? Então, é uma técnica interessantíssima, muito legal, muito aplicada na ecologia, né, mas que também pode ser aplicada em qualquer área. Tá? E ela lhe permite estabelecer um teste de hipótese. Então, diferente da NMDS, diferente do agrupamento hierárquico, ela é uma técnica que você faz inferência. Então, você pode fazer um teste de hipótese e pode, de fato, associar um p-valor se de fato há uma diferença significativa ou não entre os grupos que você está considerando. Tá? Então, é uma técnica muito boa, a aplicação é muito simples, tá? Pelo menos para os dados que a gente encontra mais frequentemente, e eu acho que vale a pena mencionar, por isso que eu coloquei ela na sequência. Em seguida, nós vamos falar da análise de componentes principais. Então, essa daqui eu considero que é a análise multivariada mais famosa. Né? Até muita gente confunde multivariada com PCA. PCA é um tipo de análise multivariada. É uma técnica muito útil,
muito interessante, e não é à toa que ela é amplamente difundida, amplamente utilizada. Ela é uma técnica bem poderosa, bem interessante, tem limitações importantes, nós vamos discutir sobre isso, mas tem maneiras de você lidar com essas limitações. Então, eu também pensei, quando falar em análise de componentes principais, apresentar para vocês algumas variações da PCA, da análise de componentes principais, que solucionam alguns dos problemas que essa técnica tem. Tá? Pelo fato de ela ser uma técnica não supervisionada, você pode, na PCA, capturar direções que não são mais interessantes para o objetivo do seu trabalho. Então, nós vamos ver algumas variações da PCA também, além de falar da PCA clássica, nós vamos falar de algumas variações da PCA que podem ser muito úteis para você detectar padrões e explicar os padrões também nos seus dados. Tá? E, por fim, né, com relação aos assuntos que eu estou realmente pensando em colocar aqui ao longo dessa lista, eu também vou falar sobre análise de coordenadas principais. Tá? Isso aqui é uma tradução livre do termo, do termo em inglês. Tá? Muitos desses materiais aqui são baseados em literatura de língua inglesa. Tá? Então, algumas das traduções que eu trouxe aqui são traduções literais, eu não tenho certeza se são as traduções mais técnicas, mais adequadas, mas traduzi direto do inglês. Essa análise de coordenadas principais é uma análise também simples, a ideia é relativamente simples, ela é fácil de aplicar e ela é muito boa, especialmente quando você, para superar algumas das limitações da análise de componente principal. Tá? Então, quando, por exemplo, essa distância euclidiana, né, que não é a melhor métrica para definir a distância entre suas observações, você pode usar várias outras matrizes de distâncias, várias outras métricas de distância. Tá? Então, no contexto aqui de matriz de distância, nós vamos falar um pouco sobre algumas métricas não euclidianas para separar indivíduos ou para determinar relações entre indivíduos. E nessas situações, você pode precisar da análise de PCOA. Então, a ideia dela se baseia na análise de componentes principais, mas a única diferença é que ela não é baseada na distância euclidiana. Ela pode se basear em várias métricas de distância. Tá? Não se preocupe se você não entendeu o que eu falei agora, nós vamos ter uma aula específica para falar sobre isso. É uma ferramenta interessante, eu acho que vale a pena mencionar para vocês, porque ela tem muita aplicação, especialmente em ecologia microbiana, isso aqui é muito utilizado, então eu acho que é importante isso ser mencionado para vocês. Bom, além dessas técnicas que eu tenho praticamente certeza que eu vou abordar ao longo do curso, eu tenho algumas aqui que eu pretendo falar sobre elas, mas elas são mais específicas de determinados nichos. Então eu vou para decidir ou não se eu vou incluí-las aqui nesse curso, nessa discussão, eu vou querer a opinião de vocês. Então, se houver demanda aqui nos comentários, se houver, ou nos comentários dos outros vídeos, se eu observar que há várias pessoas aí demandando esse conteúdo, eu posso incluir essas discussões aqui também. Tá? Quem seriam elas? Análise de redundância tá? É uma técnica muito interessante porque ela lhe permite ir além do que a PCA faz. Então, a análise de redundância, ela basicamente, né, tentando explicar de maneira bem grosseira, ela seria uma análise de regressão seguida por uma análise de componentes principais, uma regressão múltipla, várias regressões múltiplas, seguida de uma análise de componentes principais. E ela é muito interessante porque ela lhe permite relacionar conjunto de dados. Então, por exemplo, se eu avaliei a distribuição de vários organismos, várias espécies, por exemplo, e eu tenho informação sobre as características químicas daquele solo, vamos pensar em organismos do solo, por exemplo. Eu posso tentar relacionar, será que existe relação entre a composição química do solo e a distribuição dessas espécies? Então, a RDA ela lhe permite estabelecer esse tipo de relação, inclusive com teste de hipótese. Você pode utilizar permutações, é a técnica mais utilizada, para verificar se as relações que você encontra são significativas ou não. Então, ela seria um equivalente multivariado aí da regressão múltipla. Na regressão múltipla, você tem uma única variável resposta e você pode ter várias variáveis explanatórias. Na análise de redundância, então, agora você tem múltiplas variáveis respostas que são avaliadas, são avaliadas em função de um conjunto de variáveis explanatórias. Então, permite, por exemplo, relacionar distribuição de espécies com composição química do solo, permite relacionar
distribuição de espécies em função ah, uso da terra, por exemplo. Então, se você tem classes de uso da terra, eu tenho uma pastagem, uma agricultura, uma floresta secundária, e eu quero verificar se a distribuição que eu observei de espécies ela tem relação com essas classes de uso da terra. Você pode fazer isso, tá? Então, esses são exemplos específicos, mas em qualquer situação que você tem um conjunto multivariado, que você quer avaliar a relação dele com um dado conjunto de variáveis explanatórias, a RDA é uma técnica muito interessante para isso. E, por se basear em permutação, ela não é uma técnica paramétrica, embora você precise tomar alguns cuidados, a gente vai falar sobre isso, né, de inflação da variância, mas é, é, é uma técnica muito interessante, muito boa. E ela é utilizada também para fazer essa partição de variância. Então, se você quer ver, olha, quantos por cento da variância total ou da variação total que eu tenho nesse conjunto de dados, ela pode ser explicada por esse conjunto de dados. Quantos por cento é explicado por esse outro conjunto de dados? E quanto é explicado pelos dois simultaneamente, pela interseção entre os dois simultaneamente, né? Então, tudo isso são ferramentas que a RDA, são análises que a RDA permite fazer. Uma técnica muito interessante. Você tem essa RDA clássica baseada na distância euclidiana, assim como a PCA, então aqui seria um paralelo em relação à PCA, mas você também tem a opção de fazer a RDA baseada em outros índices de distância, tá? de similaridade. Então, isso seria uma técnica mais avançada, mas é muito interessante e muito utilizado na ecologia justamente em razão disso, né? Então, onde você não tem onde as medidas euclidianas não são mais adequadas, a distância euclidiana não é a mais adequada, você pode utilizar outras métricas de distância. Também um outro tema bastante específico aí seria os índices de diversidade utilizados na ecologia. Então, não sei se seria exatamente um tema para trazer aqui nessa playlist, mas eles constituem, na verdade, a agregação de um conjunto multivariado, né? Então, você tem aqui, por exemplo, a riqueza, o índice de Simpson, o Shannon. Esses índices têm uma série de problemas, que já foi discutido por um pesquisador, né? Tem um trabalho muito interessante, o Jost, que ele traz exatamente as limitações desses índices e propõe uma outra métrica, né? Que ele chamou de diversidade efetiva, salvo engano, mas aí eu posso abordar isso daí com mais detalhe, que seria muito mais adequada, muito mais intuitiva e muito mais sensível a diferenças na diversidade. Nós podemos também discutir algumas métricas de distância mais avançadas, então métricas que se baseiam em dados categóricos, métricas que se baseiam em dados quantitativos, métricas que permitem você misturar, você ter ao mesmo tempo dados categóricos e quantitativos na mesma matriz, métodos que permitem você atribuir peso a diferentes variáveis, então seriam métricas mais avançadas que talvez eu possa estar discutindo se for do interesse de você. A análise discriminante canônica é uma análise bem interessante. Eu, pessoalmente, não costumo utilizá-la muito, mas é uma análise que tem bastante potencial de ajudar a entender o conjunto de dados, ajudar a entender quais são as variáveis que são mais importantes em separar determinados grupos, por exemplo. Então, é uma análise muito interessante. E, embora não esteja necessariamente dentro do contexto aqui de análise multivariada, mas é uma análise multivariada, essas árvores de regressão seria também um tópico interessante que poderia ser abordado. E aqui um algoritmo que é amplamente utilizado é o Random Forest. Então, se for do interesse de vocês, eu poderia estar trazendo também exemplos de utilização e uma discussão a respeito desse tema. É uma análise muito robusta, muito poderosa, e se aplica mais ao contexto de machine learning, mas de qualquer forma é uma técnica muito boa, muito interessante, tá? E que é interessante vocês terem na sua caixa de ferramentas. Então, pessoal, basicamente era isso que eu tinha para hoje. Eu espero aí estar publicando pelo menos um vídeo por semana. Vou tentar, a depender da minha agenda aí, mas vou tentar pelo menos uma vez por semana publicar um vídeo a respeito dos temas que foram abordados aqui. Peço a vocês que, por favor, tragam as contribuições de vocês, as sugestões, críticas. Então, novamente, eu não quero que vocês tomem nada do que eu falar aqui por autoridade. Tá? Eu quero que vocês, se alguma coisa que eu falar aqui não fizer sentido, fique à vontade para aqui nos comentários
me corrigir ou propor uma abordagem melhor. A ideia aqui é que nós possamos aprender juntos. Mas eu estou tentando, na verdade, ajudar vocês para que vocês não tenham que trilhar o caminho das pedras que eu precisei fazer. Então, existe literatura muito boa aqui em português sobre esses temas, mas eu vejo que elas são muito voltadas para o público com familiaridade em estatística ou em matemática. Então, por exemplo, se você falar em PCA, eu acho que não tem muita necessidade de falar o que é um eigenvector, o que é um eigenvalue. Eu acho que é mais interessante entender o que isso significa, e não a matemática por trás da determinação disso. É claro, quando nós pensamos no público em geral. Então, a ideia aqui é exatamente tentar trazer esses conceitos de uma maneira mais intuitiva, mais didática, e caso vocês tenham muito interesse em uma análise e queiram aprofundar, eu sugiro, eu estimulo vocês a que façam isso. Vão realmente atrás, porque a abordagem que eu vou fazer aqui, embora ela seja ampla, mas ela vai ser rasa. Tá? Então, vai ser como fazer, como aplicar e quais são as limitações. Se vocês quiserem se aprofundar, é fundamental que vocês busquem literaturas específicas dentro da área. Tá bom? E a gente vai apresentar aqui, ao longo das aulas, quais seriam algumas sugestões de publicações interessantes. Tá? Então, novamente, se você não tem familiaridade com R, eu julgo importantíssimo que você assista a minha playlist sobre introdução ao R. Ela é fácil, é linguagem bem simples e vai lhe dar os fundamentos necessários para conseguir executar as análises que a gente vai apresentar aqui ao longo das aulas. E pelo menos a aula de análise exploratória lá na minha playlist Descomplicando a Estatística, eu acho que seria muito importante vocês assistirem, justamente para não fazerem mau uso dessas técnicas aqui. Tá? E existe, conforme eu já expliquei anteriormente, eu tenho uma playlist aqui nesse canal, chama-se Descomplicando a Estatística, em que eu abordo essas técnicas de estatística univariada. Ainda não é uma playlist concluída, eu tenho mais alguns vídeos que eu pretendo incluir, algumas análises que eu pretendo colocar lá, mas ela aborda o que eu considero ser um conjunto mínimo de informações que você precisa ter sobre estatística univariada, né? Especialmente aí para fazer inferência na estatística. Então é isso, pessoal. Fiquem à vontade para comentar, criticar, elogiar, se for o caso, e sugerir o que vocês gostariam que a gente conversasse aí ao longo desses vídeos. Então eu espero que, se tudo der certo, na próxima semana a gente se encontre novamente. Um grande abraço e vejo vocês no próximo vídeo.